Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. 275 milhões. Esse é o número exato de registros acadêmicos que acabaram de ser comprometidos no ataque massivo à plataforma Canvas LMS pelo grupo Shining Hunters. Sem meias palavras, uma paralisia imediata para universidades de elite e uma falha absolutamente crítica na confiança institucional. Para receber essa inteligência competitiva diariamente e antecipar o próximo grande movimento do mercado, inscrevam-se no canal e sigam no Spotify. Parte 1. O primeiro pivô. O que estamos presenciando nas últimas 24 horas definitivamente não são eventos isolados. Esse mega vazamento no Canvas expõe a extrema fragilidade da nossa atual infraestrutura digital. E quase ao mesmo tempo, estamos vendo gigantes como a Alphabet realizando um pivô histórico. Estamos falando de uma emissão massiva de dívidas em ienes e francos suíços para financiar um plano de 190 bilhões de dólares apenas para a infraestrutura de inteligência artificial. É o capital tradicional sendo totalmente sugado para financiar uma nova realidade arquitetônica, enquanto a base de segurança do sistema atual literalmente desmorona sob o peso de ameaças que estão cada vez mais sofisticadas. O contraste aqui é muito claro. De um lado, temos a escalada das ameaças sintéticas, coisas como deepfakes como serviço e extorsões em escala industrial. Do outro lado, temos as únicas saídas viáveis. Para navegarmos na profundidade técnica que esse tema exige agora, precisamos de ferramentas de blindagem. Precisamos implementar imediatamente protocolos de autenticação de conteúdo como o C2PA, que funciona basicamente como um selo digital inquebrável de veracidade, além de ambientes de execução seguros. E para quem precisa implementar isso e quer o roadmap técnico completo, o Protocolo da Verdade e-book Premium de 2026 já está disponível. É o guia mestre sobre C2PA, PHCs e proteção de marca em mercados de alta volatilidade. O link está na descrição. Usem o cupom BRIEFING para 20% de desconto. É um investimento de entrada para quem vai seguir com a gente nesta análise agora. Parte 2. O TechNexus. A inteligência artificial deixou de ser um simples oráculo de respostas. Nós já entramos de cabeça na era dos sistemas de IA agêntica, ou seja, softwares que agem de forma autônoma e contínua para resolver problemas reais e práticos. E essa transição de software exige, na verdade, uma revolução profunda no capital físico e na infraestrutura pesada. O primeiro trimestre de 2026 simplesmente quebrou todos os recordes. Foram 300 bilhões de dólares investidos em capital de risco só para sustentar essa base. Mas reparem bem, essa distribuição não é nada ampla. Como os números dessa tabela revelam, 65% desse capital monumental foi injetado direto em apenas 4 laboratórios de fronteira. A OpenAI captou 122 bilhões, seguida pela Anthropic com 30 bilhões, a X com 20 bilhões e a Waymo com 16 bilhões. O poder está se consolidando muito rápido nas mãos de quem realmente consegue pagar o custo estratosférico de treinar esses modelos agênticos. Isso nos leva diretamente à questão do limite físico. As demandas desses laboratórios são tão absurdas que a NVIDIA precisou criar uma solução, no mínimo, radical. O recém-anunciado módulo Space One Vera Rubin não foi feito apenas para a Terra. Com seus 88 núcleos ARM Olympus customizados, ele oferece 25 vezes a eficiência do chip H100, que até então era o padrão de alto desempenho da indústria. Ele foi projetado para computação agêntica ininterrupta. Mas o grande salto aqui, o que realmente muda o jogo, é a sua capacidade de implantação orbital. Os data centers estão literalmente sendo empurrados para o vácuo térmico do espaço, simplesmente porque o nosso planeta já não suporta a carga térmica e computacional. Parte 3. Geopolítica e silício. E, naturalmente, quem controla o hardware controla o futuro. Isso transforma a geopolítica num verdadeiro tabuleiro dominado pelo silício. O aguardado encontro entre Donald Trump e Xi Jinping precisa ser observado puramente sob a lente objetiva do controle de semicondutores. Essa é a moeda de troca definitiva que está ditando as realidades do mercado internacional hoje. O ponto crucial aqui é entender a escalada metódica dessas restrições americanas de exportação. Começamos ali no passo 1, com limites de volume no H200. Depois, fomos para o Remote Access Security Act, que fecha aquela brecha do acesso remoto à nuvem para empresas chinesas. Em seguida veio o AI Overwatch Act, que aumentou muito o escrutínio do Congresso americano. E agora, finalmente chegamos ao Match Act, que propõe a proibição total de envio de equipamentos de fabricação. É uma tentativa muito clara e sistemática de travar o fluxo tecnológico logo na base da produção. Parte 4. A crise de energia. Mas pensem bem, mesmo com todo o silício do mundo à disposição, nós esbarramos no limite final terrestre, a energia.
A demanda catastrófica da inteligência artificial está agindo como freio definitivo para o avanço de qualquer infraestrutura de tecnologia no nosso planeta. A projeção de demanda na rede elétrica dos Estados Unidos, como o gráfico demonstra, é assustadora. Nós pulamos de 17 gigawatts em 2022 para uma expectativa de 35 gigawatts até 2030. Isso é mais que o dobro. Para colocar em perspectiva, um único data center de treinamento de IA exige cerca de 80 megawatts. A rede tradicional simplesmente saturou. E é exatamente por isso que os gigantes da tecnologia estão ignorando as concessionárias tradicionais e investindo pesado em SMRs, os pequenos reatores modulares. A energia nuclear definitivamente não é mais uma opção de longo prazo. Ela virou uma necessidade operacional para ontem. Parte 5. Síntese e o alfa do Dinho. Com todas essas peças tectônicas se movendo simultaneamente, é hora de sintetizar todo esse caos macroeconômico e transformá-lo em inteligência acionável. Mas, antes de irmos aos indicadores práticos, deixo esta provocação que está na tela. Se a inteligência artificial de ponta e o armazenamento de dados críticos migrarem para satélites em órbita corporativa, a soberania nacional ainda faz algum sentido? Ou será que o conceito clássico de fronteiras geográficas já se tornou obsoleto neste momento do século XXI? É um repensar muito profundo das regras do jogo. E para as próximas 72 horas, aqui está o alfa estratégico, ou seja, o movimento imediato que deve ser feito. Estes são os indicadores de risco que precisamos monitorar. Primeiro, acompanhem de perto as movimentações de fabricação de 2 nanômetros entre a Apple, a Intel e a TSMC. Segundo, com a Alphabet abrindo caminho, antecipem escalas de emissões de dívidas em ienes pela Meta e pela Microsoft. Terceiro, o petróleo WTI acima de $105 infla drasticamente os custos dos data centers que ainda dependem de matrizes tradicionais. E quarto e último, fiquem muito atentos aos desdobramentos da rejeição da oferta de mais de $55 bilhões da GameStop pelo eBay. Essa possível oferta hostil vai testar com força a resistência das corretoras de varejo. Análise concluída. O que discutimos é apenas a ponta do iceberg de uma transformação arquitetônica brutal na economia global. O aprofundamento real está no link da descrição. A pergunta final que fica para os conselhos administrativos hoje é: quando a fronteira da inovação deixa o planeta Terra, as estratégias tradicionais de mercado ainda têm algum valor? Nos vemos no próximo briefing.